É, a situação é preocupante, né? Ontem, hoje eu estou gravando esse vídeo dia 11 de março de 2024, e ontem passou na televisão que a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular notificou e está preocupada com o número aumentado de casos de trombose. Por que será que nós estamos tendo tantos casos de trombose no Brasil? São 165 internações por dia, o que equivale a dizer um Boeing 737 por dia, né, caindo, né? É a quantidade de pessoas que vêm sendo internadas por dia. E olha só, a gente sabe que a internação tem uma série de falhas, algumas pessoas, infelizmente, ficam aguardando a internação que não vem. O fato é que o número deve ser maior do que esse, até porque esses são os casos de trombose venosa profunda, que é um quadro que se configura como maior gravidade. E aí nesse vídeo eu vou falar dos sinais e sintomas dessa enfermidade, os cuidados que a gente tem que ter e os grupos de risco. Para quem não me conhece, aqui é o Edmilson Migovski, que eu sou médico, professor de doenças infecciosas da UFRJ, e nesse canal você vê informação, reflexão e debate. E aqui a gente pensa com vocês, desafia vocês a sair da zona de conforto e se posicionar e traçar uma solução. Então, o Jornal da USP, da Universidade de São Paulo, 3 meses atrás, no dia 5 de dezembro de 2023, solta a seguinte manchete, isso em dezembro, de 2023. Número de casos de internações diárias por trombose no Brasil merece atenção e acompanhamento constante. Aliás, acompanhamento, intervenção e prevenção, porque ninguém fala nada da prevenção. Fala sim dos fatores de risco, mas deixa de fora algumas informações que são interessantes e que talvez tenha sido o fato de maior impacto nos últimos anos, mas ninguém comenta nada, né? Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, tomando por base os dados do Ministério da Saúde, aponta aí 165 internações por dia por trombose venosa profunda. A gente sabe que tem trombose venosa, trombose arterial, mas desse levantamento trata-se exclusivamente de trombose venosa profunda. E por que acontece isso, né? É um trombo, uma formação de coágulo nos vasos. E sinais e sintomas que despertam a atenção de você, porque isso pode ser algo insidioso, lento, e se você demorar muito a buscar atendimento médico, você pode ter complicações. Como no meu canal tem muitas pessoas com mais de 40 anos de idade, é legal a gente enfatizar aqui, por exemplo, o inchaço dos membros inferiores. Quando eu falei membros inferiores, mas em geral a trombose é unilateral. Se está nas duas pernas, a gente tem que pensar em outras possibilidades, embora não possa descartar de cara a trombose. Mas a trombose, em geral, é numa perna só, então essa perna vai ter dor, às vezes parecida com uma dor muscular, mas se eu andei, caminhei e estou com dor, geralmente a dor muscular é nas duas pernas, não teria razão para ser numa perna só. Se a dor, o edema, o calor é unilateral, ficar atento quanto à possibilidade de trombose venosa profunda. Você vai ter dor, não só uma dor espontânea, mas uma dor à palpação, o membro pode ficar endurecido, calor e vermelhidão. E aí o risco que eu tenho, o medo que eu tenho, é o risco de embolia pulmonar. E aí você pode ter, de uma forma súbita, dor torácica, falta de ar, arritmia, que é a palpitação, e infelizmente, quando você não medica de forma imediata, culminar com a morte. Por isso que é muito importante a gente identificar esse problema, porque muita gente tem o problema e não se desconfia em tendo o problema e acaba deixando passar o tempo que é crucial na abordagem imediata para minimizar os riscos de uma doença de maior gravidade. Quais são os fatores de risco? Você vê que eles o tempo todo comentam dos fatores de risco, como, por exemplo, o tabagismo, o cigarro, o álcool, a obesidade, hereditariedade, o uso de contraceptivos orais. No caso de uma pessoa que
ficou muito tempo imobilizada numa cama por conta de uma fratura de fêmur, ou aquela pessoa, aquela senhorinha que foi fazer aquela viagem de ônibus ou de van, ou até mesmo de avião na classe econômica, que ficou sentada por 10 horas, 12 horas, isso é fator de risco. Por isso que é muito importante pessoas de mais idade que vão fazer viagens longas, dar uma consultada no médico antes, ver se esse médico avalia até mesmo a indicação de uma medicação, às vezes fazem a heparina no abdômen injetável, para evitar que essa pessoa tenha esse risco de coagular. Então, se você está pensando em fazer uma viagem longa, e que vai obrigar você a ficar sentada há muito tempo, vale a pena se consultar com o médico para minimizar esse risco e também dar uma caminhada e também bombar, pegar o seu pé e fazer assim, porque aí você vai bombando o seu pé, vai bombando a panturrilha, e a panturrilha é o coração da perna, fazendo com que haja esse retorno venoso e dificultando a parada, a estase, o não fluxo perfeito desse sangue. Então, realmente é muito importante bombear a perna, estender o pé, encolher, né, fletir, estender os pés, para com isso você fazer esse bombeamento que é muito importante. Existem também fatores genéticos que podem aumentar, como trombofilia, e a própria infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Ué, mas por que o SARS-CoV-2 causa embolia? Porque esse vírus tem a tal da proteína S que lesa o endotélio. O endotélio são as células que revestem a parte interna do vaso. E aí, quando esse endotélio, que é a parte interna do vaso, está lesado, o sangue gruda ali, para evitar o sangramento, forma trombos. Então, a integridade desse endotélio é fundamental. Mas por que o Covid faz isso? Para dotar da proteína S. Mas aquele troço, alguns têm a proteína S, que eu aplico em você, e eu não, né? Mandam aplicar em você, e isso pode também lesar o endotélio. Por isso que determinado produto foi retirado do mercado por conta desse risco aumentado de trombose. O outro produto que estão forçando a barra para que a gente vacine de uma forma anual as pessoas mais velhas e também as crianças, tem um código genético que produz a proteína S. Ou seja, o risco é aumentado, mas ninguém fala nisso. Fica desses velhos conhecidos como tabagismo, obesidade, sedentarismo, predisposição genética, contraceptivo oral, mas o que explica a explosão de casos? O que explica a manutenção dos casos, né, crescente, se eu tenho hoje a enfermidade por si só meio que sob controle? Nós não estamos vivendo uma epidemia como vivemos em 2011, 2012, 2021, 2022, correto? Então, ninguém fala nada, isso me dá uma angústia danada. E outro detalhe também, que a dengue pode aumentar a trombose, que a dengue também causa essa lesão endotelial. Aí eu fiquei pensando, será que estão querendo carregar na dengue para meio que tirar o foco dos eventos adversos de algumas coisas? Essa é uma possibilidade, uma reflexão que eu trago para vocês e queria que vocês me dissessem o que vocês acham, o que está acontecendo. E tem uma outra informação interessante. Trombose tem cura e tem tratamento. E o tratamento é caro, dura de 3 a 6 meses, ou seja, um paciente com trombose, de certa forma, gera lucro para a Big Pharma. Então, quem faz o produto é a Big Pharma, quem se beneficia com os eventos adversos do troço é a Big Pharma. Isso é... eu vou espirrar. Tá ao vivo, não vou nem me importar. Não é gripe, né? Foi só uma poeirinha que bateu aqui no meu nariz. Então a trombose tem cura, a trombose tem prevenção e aquele negócio, tratamento de 3 a 6 meses. E a prevenção se faz por produtos como varfarina, como heparina. E uma outra forma de fazer a prevenção é colocando em prática, gente, aquilo que eu falo e repito, a medicina do estilo de vida. Dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas ou ilícitas. E nessas drogas está aqui o tabagismo e o álcool.
e manter-se afastada de determinados problemas ou produtos que podem aumentar o risco de trombose. Então, tá dado o recado, por favor. E outra coisa, se você for fazer viagens longas, meias compressivas, de que vão comprimir aquela perna e favorecendo o retorno venoso, o movimento constante. Se for uma viagem de avião, de repente, quando for permitido dar uma caminhada no avião, né, ficando na ponta do pé, fazendo como se fosse um exercício de panturrilha, é muito bom, já que a panturrilha é o coração da perna. E quem tomou o negócio, eu tomei o produto, estou na dúvida se eu tenho ou não o risco, tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem o exame chamado dedímero, que é um exame de sangue. Esse exame, ele detecta esse componente, essa proteína, que é parte do coágulo que está deteriorando. Então, esse coágulo que se formou e está se desfazendo ali, aumenta a produção de dedímero. Então, se você quiser ter certeza, está bem, tomei o troço, e se o dedímero estiver baixo, ok. Se o dedímero estiver aumentado, é bom consultar um médico para ele avaliar. Porque a forma de tratar, olha só que dilema, a forma de tratar ou de prevenir a trombose é usando anticoagulante. E o risco na dengue é justamente a anticoagulação. Por isso que você não faz o ácido acetil salicílico na dengue, porque aumenta o risco de sangrar. Então, assim, o tratamento para a trombose, ele conflita ou ele seria contraindicado em pacientes com dengue. Em pacientes com dengue, que está em tratamento para trombose, esse paciente tem maior risco de desenvolver um quadro de maior gravidade. Então, nós estamos diante de um problema complexo de saúde pública e que ninguém está abordando. Você está vendo isso aqui no nosso canal, né? Então, aí, gostou dessa abordagem? Peço então que você dê o seu like, né? Eu gosto da interação com vocês. A gente está sempre tentando trazer novidades e reflexões, não só aquela coisa crua, porque se é só trazer um resumo do que está publicado, eu venho aqui e trago, você nem precisa me assistir, você pode pegar e ler o jornal, ler a mídia, ler os artigos, mas aqui não, aqui eu leio, estudo, penso, decodifico e trago para vocês uma informação adicional. Eu não sou dono da verdade não, tá? Mas eu estou sempre fazendo uma reflexão e pensando um pouquinho além, porque eu estou conseguindo enxergar coisas que muitas pessoas não estão enxergando ou que, ainda que enxerguem, estão se calando. E não é o meu caso. Não é opção minha desistir, não é opção minha, né, ficar calado, não é opção minha parar de pensar, né? Então é isso aí, gente. Peço que de 0 a 10 qual é a minha nota. E se vocês gostaram desse vídeo, que vocês compartilhem e que a gente possa ter um bom dia, né? Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Eu aguardo o seu like, aguardo o seu compartilhamento e aguardo sua inscrição, marcando aí o sininho no meu canal. Beijos e até breve. Tchau, tchau. Valeu.